aqui quem fala é o Yumi e hoje temos mais um resumo e dessa vez não é um resumo de uma light novel ou de um anime ou de um mangá, e sim de uma web novel. E bem, eu vou tentar resumir o primeiro volume o máximo que eu puder, mas é muita coisa também, então eu vou tentar o melhor possível para tentar resumir isso aí. E de um jeito que vocês consigam entender mais ou menos a história. E para quem tiver interesse depois, eu vou deixar também o link de onde vocês podem ler o original. Já vai ficar no comentário fixado e na descrição do vídeo também, beleza? Que aí vocês quiserem, vocês podem ir já direto no site e ler, beleza? Então, vamos direto pro assunto, né? É o resumo. Então, bem, aliás, o nome da web novel é Kyoketsuki no Fukushu. E bem, vocês vão entender o nome em breve. Então vamos direto para a história agora, né? Bem, ela começa com um cara andando numa estrada lá deserta, se encaminhando para uma aldeia lá. Aí ele vai para chegar na aldeia. Quando ele chega lá, é uma aldeia pequena. Tem um cara lá, um soldado assim, não é um soldado, né? Um guarda lá na entrada, uma lança e aí aponta para ele. Ele consegue entrar só porque ele é um entregador. No caso, ele mostra lá que ele tem o código dos entregadores na mão dele direita lá e tal. Ele deixa ele entrar lá depois de conversar um pouco. Ele precisa fazer a entrega lá pro líder daquela aldeia lá. Aí ele conversa com o cara, vai direto nele. Aí o líder da aldeia fala que queria que ele conversasse com eles à noite lá, com o filho dele, principalmente, que o filho dele queria ser um entregador também. Esses entregadores, no caso, são os caras que entregam correspondência, negócio e outras coisas nesse mundo, enfim. Aí ele beleza. Ele aceita, ele fala que ele pode ficar lá na casa dele essa noite também e tal, ele deixa as coisas lá dele e tal. E aí já estamos nesse jantar lá deles. Aí o filho dele começa a encher de perguntas e tal, a respeito de quanto tempo que ele trabalha nisso. Ele vai e fala que está nisso há vários anos já e tal. Ele continua empolgado com a ideia de trabalhar como entregador. Aí o garoto, o entregador tem uma coisa, né? O que é importante, eu tava esquecendo, né? É que ele não se lembra do nome dele, nem de nada, na verdade, né? Do passado dele. Ele perdeu a memória quando ele era mais novo. Aí ele vai e fala, né, que esse trabalho ele só tá nele porque ele não tem opção e tal. E ele explica lá que era a única forma de ele procurar pelas memórias dele, etc. Isso é mais detalhado na web novel, mas eu não vou me ater tanto a esses detalhes aqui. Enfim. Aí ele fala pra ele, porque aí ele vai fala que vai falar pra ele, mostrar ele a verdade. Ele tira as blusas dele, a blusa dele lá e tal, e mostra que o corpo dele tá coberto de cicatriz lá, o corpo inteiro dele tá lotado de cicatriz lá e ferimento antigo que ele já teve e recente também. O corpo dele tá todo arrebentado. Mostra que ele por muitas vezes sobreviveu foi por simples sorte ou acaso. Então, o fato de ele estar vivo até hoje não é porque a vida de um entregador é fácil, porque ele é bom nisso. É simplesmente porque ele acha que acabou dando sorte em várias situações. Outras ele conseguiu prevenir usando a esperteza e inteligência dele, mas em outros casos não. Outros casos foi pura sorte. É disso que eles precisam para sobreviver nesse trabalho. Se eles não for alguém proficiente em combate, né? Um mago, aventureiro, ou um cavalo, alguém que é treinado com espada, alguém que sabe lutar, coisa que não é o caso dele. Aí tal, eles vai encerrar a noite desse jeito lá e tal, e vai. Aí agora voltamos para quando ele perdeu as memórias dele. Na verdade, aí ele também não se lembra como que isso aconteceu, que foi ele simplesmente acordou lá no meio da neve lá,
tava debaixo da neve, enterrado lá, custou a sair, passou um aperto do caramba. E quando ele acorda, ele vê que ele tá no meio de uma montanha lá, lotada de neve. Aí ele vai e passa uma dificuldade danada também para chegar, para encontrar uma cidade ou alguma coisa do tipo assim, para conseguir sobreviver, que ele tava todo arrebentado. Aí ele vai, sofre uns capotes lá, e fica todo mais arrebentado ainda e tal. Ele consegue chegar lá, eles vai e os guarda lá da entrada do portão da cidade lá que ele encontra lá lá embaixo, na montanha, resgata ele e leva ele para a sede postal lá, que é onde que os entregadores trabalham, né? Aí um médico que fica lá de plantão lá, socorrendo, né? Tratando as pessoas lá, salvou a vida dele. E nesse tempo ele fica lá, meio que em recuperação, e nisso ele começa a ajudar esse tal médico lá para devolver o favor, né? Até porque ele não tinha dinheiro. Ele explica a situação, o médico vai e fala para ele que poderia ter uma forma de ele recuperar as memórias dele, né? No caso, seria de ele ver alguma coisa familiar ou ver um lugar ou alguma coisa por onde ele passou, que era o que estava escrito lá num livro lá de um antigo médico que ele admirava bastante, que ele já tinha relatado esse caso e que era um caso que poderia ter como ele recuperar as memórias dele e tal. Só que para isso ele precisaria passar por um lugar onde ele já passou, ou ver alguma coisa familiar ou uma coisa que ele já viu antes, para ele talvez ter uma. Como é que eu não vou lembrar a palavra, mas ele conseguir relembrar alguma coisa, ou pelo menos ter alguma sensação de lembrar alguma coisa assim. Enfim, aí ele vai e beleza, ele fica com isso na cabeça. Ele, nesse tempo de recuperar, enquanto ele se recupera e ajuda o médico lá auxiliando ele, o médico tem as enfermeiras dele, mas ele fica lá ajudando assim ele lá e tal. E ele fica, enquanto isso, nas horas vagas dele, ele ficava lendo livros lá da biblioteca lá da sede postal, que ela tem uma biblioteca lá também com as informações lá deles lá, que é uma coisa que é falado que o que esse mundo lá deles é cheio de monstros, não, uma coisa que eu esqueci de falar lá no negócio lá do jantar lá, que o que o negócio é que se você não se você não é só uma pessoa normal, você tá fudido. Porque, tipo, é perigoso pra caralho você viajar sozinho, ou mesmo em caravanas, perigoso pra caralho, porque é cheio de monstro pra tudo quanto é lado. De vários tipos de monstros diferentes. É muito perigoso. Então, você viajar lá de uma cidade pra outra, ou aldeia, etc., é perigoso pra caramba. Sem uma escolta, um cavaleiro, um soldado, ou um mago, que é mais difícil ainda, porque ter um mago ajudando nesse tipo de coisa é uma coisa bem mais difícil. E no final, mas vocês vão entender melhor isso se vocês for ler lá, mais detalhado. Mas é porque como não são tantos magos assim, principalmente nessa região lá deles, é uma coisa bem cara, né? Contratar um mago, ter um mago trabalhando lá, né? Enfim, então, esses trabalhos de correspondência, tipo, se vocês precisam entregar uma informação, uma carta lá para outra cidade, vila, aldeia, ou mandar para alguém que está em outro lugar, é uma coisa arriscada demais. Então, quem precisa fazer isso acaba sendo esses entregadores lá, né? Então, eles se arriscam bastante, mas a remuneração é razoavelmente boa. Tem mais detalhado isso também lá na web nova, só ir lá ler. Enfim, como eu disse, vou tentar resumir, né? Tô tentando, né? Enfim, eles vão, ele continua com esse processo lá, lendo esses livros, enquanto ele vai se recuperando, até que em uma noite ele vai e decide o que, que ele vai fazer. E na manhã seguinte, quando o médico chega lá e tal, ele não encontra mais esse garoto. Já que não tem nome, vou chamar ele de garoto. Também lá tá escrito garoto, até porque ele não tem nome. Mas enfim. E o garoto saiu de lá. Aí a enfermeira fala que ele foi
saiu acompanhado lá de um soldado lá e outros entregadores. Mas ela não sabe para onde que ele foi. Outro detalhe que eu tinha esquecido é que as informações e os livros que tem lá geralmente são compilados de informações relatadas pelos entregadores de suas viagens. Aí eles relatam mais ou menos o habitat de certos dos monstros que eles encontraram, como é que eles agiam, atacavam, o que, que eles comiam e tudo. Geralmente, então, tipo assim, o conhecimento que eles têm em geral da maioria desses monstros lá nessa região é tudo devido a os entregadores. Então, tipo, toda a informação deles é baseada nisso, nessas informações que eles têm. Enfim, aí o garoto foi lá acompanhado desses entregador e soldado. Ele foi para o lugar que ele sofreu o acidente, onde que ele perdeu, onde que ele acordou no caso, né? Aí eles vê lá, procura lá vestígio lá, eles vê que ele caiu de cima de um barranco lá da montanha lá, ele sobe lá, vê uns destroços de uma caravana. Acaba que eles não encontram nada de muito importante lá, um dos entregadores, se eu não estou enganado, ele acha um livro lá, mas não é. Ele fala que não é nada importante e eles acabam queimando os corpos lá das pessoas que eles achou lá e dos monstros também, que tem isso. Tinha 2 monstros lá mortos. E um deles estava com uns ferimentos de garra bem maior do que ele. Então, bem maior do que as dele. Então não foi um confronto entre os dois que estavam lá. Então foi alguma coisa maior que chegou lá e acabou matando eles também. Então por isso que eles falam até que por isso que os corpos lá nem estavam todos devorados, né? Se eu não estou enganado. Enfim. Aí eles acabam queimando tudo e voltando. Aí quando ele volta ou ele vai conversa de novo com o médico e fala que ele decidiu se tornar um entregador. Ele não tinha outra escolha, ele não tinha dinheiro e precisava de dinheiro para viajar para outros lugares. Ele precisava de dinheiro para fazer o que ele tinha que fazer, que ele precisava procurar as memórias dele, que ele não, para ele recuperar as memórias dele, ele precisava ver ou procurar por lugares por onde ele passou e para isso ele precisava de dinheiro. O médico até fala que ele poderia ajudar ele com isso, mas ele fala que ele não poderia, ele já ajudou ele demais e que ele não teria como ficar bancando ele e essas viagens dele também. Então ele se torna lá, eles conversam um pouco, discute e tal. Aí ele vai, deseja ele boa sorte e vai nisso. E é isso, aí ele acaba se tornando um entregador também. Aí é uma coisa. Eles têm os termos lá, ele mostra, fala lá de como é que é os termos de se tornar um entregador. Eles falam que não tem muitos critérios, ou na verdade nenhum mesmo, além das responsabilidades que eles apresentam lá. E no caso lá, tipo, você pode aceitar qualquer trabalho para para qualquer região, até para o outro lado do continente, se você quiser, uma de entrega e tal. Só que também e no caso, ao aceitar esse trabalho, você consegue adiantado metade da recompensa da entrega. Só que aí tem as explicações lá de como, por que funcionou isso. Só que você, por exemplo, pensa, opa, mas eles não poderiam fugir com isso? Ele também até comenta algo parecido, né? Só que eles falam lá que tipo, o código registrado na mão dele, na palma da mão, nas costas da mão dele, né? Tem tinta e o sangue dele. E esse código é escrito por um mago que fica na sede postal lá. E esse mago lá, ele consegue, usando a tinta que eles recolhem lá, misturada ao sangue dele, que eles armazenam lá, eles armazenam lá e falam, né, que esse código serve para 2 coisas. Para monitorar o sinal vital dele, no caso, avisar para caso ele morra. Se ele morrer, o código dele vai aparecer lá novamente lá numa folha em branco que eles deixam lá, e fica alguém lá vigiando lá. Quando
um entregador morre, o código dele aparece na folha, nessa folha em branco e fica lá. Mas é só na sede onde ele foi registrado, obviamente, a origem do registro dele, né? Não é em todas as sedes. Aí também fala que serve para mostrar a localização dele no mapa, se ele estiver vivo, é claro. No caso, mostrar aproximadamente a localização dele no mapa, algo assim, né? Se eu não estou enganado. E no caso, quem consegue fazer isso é o mago, obviamente, que ele usa essa tinta que tem o sangue dele lá para mostrar a localização dele no mapa. Então, tipo assim, o cara não consegue fugir com o dinheiro, né? Da recompensa, né? Então é uma das coisas que eles deixam bem claro lá. Tipo assim, não tem como o cara fugir e fica por isso mesmo, né? Ele pode até fugir, mas ele vai ser encontrado, né? Então, o único. Aí tem outras ressalvas lá que eles explicam, outros negócios, mas isso vocês podem ler lá por si só e entenderem vocês mesmos. Aí qual que é o ponto? Aí ele aceita, né? E começa. Aí no dia seguinte ele vai, se prepara lá, ele compra uns equipamentos lá que ele acha que ele vai precisar durante essa viagem. Ele pegou uma viagem bem distante para ele ter uma recompensa maior e para ele conseguir passar por vários lugares lá e para ele conseguir também pagar pela ajuda dos entregadores e do soldado que acompanhou ele até aquela montanha lá onde ele tinha acordado, né? Aí vai, quando ele tá para sair lá, para se preparar para sair, ele acaba se encontrando com um homem, com uma mulher lá que fala que também tinha ficado sabendo que ele estava indo para outra região, para mesma ia passar para uma região pela mesma região que eles. Então eles podiam ir juntos até certo ponto. E como eles já eram experientes e tal, aí eles combinam de ir junto. Aí eles vão, passam alguns dias viajando junto, começa até se dar bem, ele, o homem lá e a mulher, né, o garoto e o homem e a mulher lá, e continuam indo até certo ponto lá. E ele também comprou uma espada médio para tentar se proteger caso necessário, né? É uma informação importante também, né? Ele não, além do suprimento, ele não é tão bobo, né? Aí, num dia lá, quando eles estavam viajando, eles acabam dando. Durante o percurso dele, eles chegaram a se encontrar com alguns tipos de monstro lá, só que eles conseguiram evitar eles. Só que certo dia à noite, eles acabaram se deparando com outro monstro, do tipo aranha. Na verdade, não foi com a aranha que eles toparam primeiro. A mulher do cara se prendeu na teia de aranha. Só que quando ela se prende, aí ela vai e começa a gritar e se debater. Aí o braço dela prende, ela vai ficando mais presa cada vez, e vai pedindo ajuda, né? E o cara pede o garoto lá pra ajudar também. Só que aí ele vai e fala, né, que se ela se prendeu naquela teia, a única forma seria atirar fogo no braço dela junto com a teia para ela conseguir se livrar, porque uma vez presa naquela teia, ela não conseguiria mais se livrar. Estava escrito em um dos livros que ele leu lá que essas teias de aranha gigante lá, um tipo de aranha, não lembro o nome não. Elas, quanto mais, ao se prender nelas, a única forma de se escapar é atirando fogo na teia. Então, não teria como se livrar, porque quanto mais você tenta puxar, ou tentar se debater, ou tentar, você só vai ficando mais preso, e ela só estica e te puxa de volta, ficando mais presa ainda. E além disso, atraindo as aranhas, ou a aranha, no caso em questão, para eles, né?
Aí ele vai e fala que para ele não fazer, aí ele vai e fala que não vai fazer isso e tal. E enquanto isso o garoto fica com aquela cara de transtornado, de pensando o que que eu faço? Eu tento ajudar eles ou saio vazado? Porque eles se continuar assim, vai atrair o bicho, né? Aí eles vai e fica discutindo, ele vai puxando ele, tenta puxar a mulher, até que ela acaba ficando mais presa ainda, né? Totalmente presa praticamente, né? Aí quando o garoto vê que não vai ter mais jeito, ele vai e fala que vai abandonar ela e fugir, porque senão ele está ferrado, eles vão morrer. Aí ele vai e fala, o que, que você está pensando? Nós passou tudo junto, ficou esse tempo todo junto, você não vai ajudar a gente e tal, né? Ele tenta lá cortar a teia com a faca, que é a faca lá que ele carregava, e com a espada também, curta que ele carregava também, mas não cortava de jeito nenhum. Até que ele acabou sendo preso também, a mão dele acaba prendendo, porque ele foi. é, é, a própria faca dele começou a agarrar e ele acabou pondo a mão, dando uma de besta lá, ele acabou pegando na teia. Quando a faca dele não estava querendo cortar direito, ele foi pegar para firmar. Aí ele, depois que ele percebeu o que ele fez, não, porque ele estava desesperado, né? Aí depois que ele viu que ele começou a agarrar também. Aí, aí quando o garoto viu isso, aí ele já ficou com aquela cara de tipo, já era para eles, né? E, tipo, fudeu agora, não tem como ajudar eles mesmo, né? Aí você vai falar, dá um jeito de ajudar aí, gente. Aí ele olha lá, a mulher já tá toda presa, o cara já tá com a mão presa também. E aí ele vai começando a andar pra trás, e acaba largando eles daí e sai correndo. Enquanto isso, ele vê que ele depois só vê que a teta começando a se movimentar e vê que a aranha tá vindo pro lado deles. Aí ele vai sair e larga eles só gritando, pedindo ajuda, e depois ele só escuta os gritos deles em agonia de longe. E ele foge, vazar de lá sem olhar para trás. E depois disso ele acaba conseguindo chegar na cidade na aldeia mais próxima da onde que ele estava depois. E continua, ele acaba conseguindo, depois de passar um tempo lá, ele passa por certas dificuldades, mas ele vai conseguindo entregar as entregas que ele pega para fazer. E vai passando o tempo, vai passando os anos, até que ele finalmente chega na fronteira daquele continente que ele tá com o mar. E nisso ele já se passou, se não me engano, 8 anos. E ele vai e, e olha para o mapa que ele tinha marcado lá, que é o que ele tinha feito um trajeto para ele passar por toda a cidade daquela região toda. Ele passou, durante esses 8 anos, ele passou por todas as aldeias, cidades, tudo daquela região toda, que é o trajeto que ele tinha marcado para fazer, para ver se ele encontrava alguma coisa. Ele vai e abaixa o braço lá com a cara de desolado, né? De triste, etc. Porque ele não conseguiu se lembrar de nada, mesmo depois de passar por todos aqueles lugares, ele já estava na fronteira do continente com o mar e se viu sem esperança, sem o que fazer. Naquele continente não tinha mais nada para ele, não tinha mais nada para ele fazer lá. Ele até pensou em desistir, mas ele simplesmente não consegue parar. Não sem se lembrar de nada antes. E ele se lembra de ter falado com o médico que quando ele se lembrasse, ele também voltaria. E ele ainda continuava mandando cartas de vez em quando para aquele médico que ajudou ele lá naquela cidade. Então, ele continua. Então ele decide que ele vai continuar nisso. Ele decide ir para outro continente, para outro país e continuar com esse trabalho dele. Aí
Aí acaba nessa parte com ele acordando e vendo que ele estava era sonhando com esse passado dele. E ele acorda com alguém batendo na porta. Aí ele vai abrir a porta lá, né? Ele tá na casa daquele líder lá da cidade, lá, o chefe da aldeia, aliás, né? Líder da aldeia. Aí ele vai abrir a porta, é uma das empregadas lá da casa e tal. Aí ela vai e fala pra ele que ele tinha duas pessoas querendo falar com ele. Aí ele vai e pergunta quem, né? Que tinha duas pessoas querendo encontrar com ele, né? Falar com ele. Aí ele pergunta quem. Aí ela fala, eles já entraram. Aí ele, como assim entraram? Aí ele olha, quando ele olha para trás, ele se depara com aquelas duas pessoas que ele abandonou primeiro, lá no começo. Aí ele vai e toma um susto, né, com vendo aquelas duas pessoas mortas na frente dele lá, né, falando que abandonou ele e tal. Aí ele vai, acorda de novo. Aí que ele vê que na verdade ele teve um pesadelo com aquilo tudo. Primeiro ele sonhou que estava sonhando e teve um pesadelo com aquilo. Aí ele acorda e fala, ter falado sobre aquelas coisas na noite passada fez ele se relembrar de, de coisas que ele não queria lembrar, né? Diferente do que ele estava tentando, né? Uma coisa que eu deixei passar é que durante esses anos que ele trabalhou como entregador, tem vários vislumbres lá falando que ele teve várias dificuldades, ele já passou várias vezes ele foi sozinho, outras com caravana, grupo, soldado, etc. Mas muitas vezes ele foi atacado, outras não. E é desse jeito, sendo atacado por monstros e durante todo esse caminho dele até ali que ele foi adquirindo esse tanto de cicatriz que ele tem. Mas enfim, aí acaba, ele acorda, pega a espada dele, as negócios e se prepara para sair de lá também. Depois de ele já ter comprovado que ele fez a entrega, ele vai se preparar para sair da cidade e tal. Caramba, eu falei que ia ser um resumo, mas eu tô detalhando até bastante, né? Bem, se vocês ficarem interessados, vocês leem lá depois. Mais detalhado que isso, né? Eu tô cortando bastante coisa, é claro. Da cidade não, né? Da aldeia, né? Aí ele dá uma volta pela cidade lá, depois de já ter confirmada a entrega, né? Pegado a confirmação, né? De quem ele entregou. E se prepara para fazer a próxima entrega dele, né? Que vai ser numa cidade que fica próxima àquela aldeia. Aí ele vê que ele pode dar a volta pela montanha lá, pela estrada por onde ele veio e dar a volta, que é o caminho. Ou senão ele pode cortar pela montanha. Só que aí ele teria que passar por uma trilha pela floresta, que seria muito mais arriscado. Só que eles falam que nunca teve relatos lá de monstro lá perto, né? Naquela floresta nem nada, né? Nunca teve pessoas sendo atacadas lá e tal. O máximo que eles tiveram foi uma algumas cabras ou alguns animais perdidos, né? Mas o garoto vai e já pensa, né? Ah, isso já não é bom sinal, né? Só que ele também fica pensando que poderia cortar bastante caminho por lá. Aí ele falou que ia pensar nisso até amanhecer, né? Do, do outro dia, que é quando ele iria sair mesmo, porque ele tem as regras dele, né? Para se planejar e para aumentar suas chances de sobrevivência, que uma delas é nunca viajar à noite, né? Sempre ir de manhã, que é a hora mais segura, né? Aí, pela manhã que ele decide não ir pela trilha, obviamente. Ele acha que não vale a pena correr o risco. Até por isso que ele sobreviveu até aquele dia. Só que uma mulher, ela foi pela trilha atrás de uma cabra dela lá que fugiu, né? Aí o pessoal acaba pensando se vai ou não atrás dela, né?
apesar de nunca ter tido nenhum problema com lá naquela floresta, eles pensam se vai ou não. Aí o garoto acaba se candidatando aí. Ele acaba falando, tá, eu poderia dar uma olhada e se eu achar que tá perigoso, eu saio vazado. E é isso que ele faz, né? E qualquer coisa, se ele achar fácil, ele pode terminar o trajeto e chegar na cidade que ele tem que ir mais rápido. E é isso que ele faz. Aí ele vai e tá indo até ele vai seguir na trilha e acaba que ele não tá vendo muito do vestígio lá de ela ter passado por lá. E ele acaba não passando por dentro da trilha também para olhar nos arredores até que ele escuta o grito da mulher. Aí ele já vê que deu merda mesmo. Ele vai lá pra perto da onde que ele escutou o grito, que ele não tava longe. Aí ele vê que tinha um monstro lá já perfurando o peito daquela mulher lá. Aí quando ele vê aquilo, ele fala: Ah, fudeu, agora eu tenho que sair daqui mesmo. Ele tava lá atrás de um arbusto lá, uns arbustos lá perto das árvores. Aí quando ele vê aquilo, ele fala, agora eu tenho que vazar. Aí quando ele vai pra virar, ele quase pisa num galho. Só que ele vê que tem um galho, ele sempre olha pro chão antes também, enquanto ele tá andando. Então, isso preveniu ele de pisar no galho. Aí ele vai, respira fundo e pensa, né? Foi quase que eu entrego a minha localização, né? Eu tenho que sair daqui, né? Aí ele vai, passa por cima do galho, né? Sem pisar nele e vai andando. Aí vai andando. Enquanto ele vai andando, de repente ele simplesmente vê a visão dele indo para o lado. Ele sente como se alguma coisa tivesse acertado ele. Aí ele não vê, mas ele é arremessado para longe e sai caindo no chão. Ele, aquele monstro tinha acertado ele. Aí quando ele vê, ele já tá com sangue já. Quando ele olha para baixo, ele já vê o sangue sendo esparramado assim na blusa dele. Aí ele vê que ele foi acertado. Aí, caramba, aí, o que eu faço agora, né? Ele começa a querer se levantar lá, vai pegar a espada dele lá para tentar reagir, né? Ou tentar correr. Só que ele vai e pensa, né? Correr não vai dar certo, eu não vou conseguir fugir dele. Ele vai tentar reagir, né? É a melhor opção dele, que é o que ele pensa, né? Aí o monstro vai até falar uma coisa, né? Eu não ter. Engraçado eu não ter sentido o seu cheiro antes, né? Só que parece que você tem parece que o cheiro desse casaco, desse manto seu, desse casaco que ele usava, tá com cheiro de erva, né? Quando ele acertou ele, né? Ele foi e depois ele tá sentindo o cheiro assim no braço dele assim. Ele vai e fala, parece que tem cheiro de erva, de algumas ervas, alguma coisa do tipo. Não tem. Isso atrapalhou ele a sentir o cheiro de humano dele. Ele vai e fala, ele acha que parece que isso atrapalhou ele a sentir o cheiro de humano, por isso que ele não sentiu ele. Mas mesmo assim ele tinha sentido um cheiro meio estranho em movimento, né? Se distanciando, se aproximando e distanciando, que foi o cheiro das ervas. Por isso que ele achou estranho e foi averiguar e viu que era ele. Aí ele vai tentar lutar e óbvio que ele não dá conta, o monstro arregaça ele e perfura o peito dele também. Aí ele vai e deixa ele caído lá. Aí, enquanto isso ele vai e pensa. Ele não devia ter ido, ele devia ter abandonado a mulher igual ele tinha feito com aquele pessoal que ele encontrou primeiro. Só que parece que ele ter tido aquele pesadelo com aquelas pessoas que ele abandonou no começo fez ele ficar com um pouco
de algum tipo de culpa, tal, voltar a sentir culpa agora, e por causa disso ele achou que poderia talvez ajudar a mulher se fosse preciso, né? Pelo menos trazer ela de volta, né? Mas isso só acabou levando à morte dele, como ele foi estúpido, né? Aí ele tá, enquanto isso, a poça de sangue vai se formando lá, nele lá, e o monstro voltou lá pra mulher, né? Falando que primeiro a, a mulher, né? Que é o que ele já pegou primeiro, né? Depois ele fica com ele de sobremesa. Bom, ele até brinca falando que bom que ele já tá temperado com as ervas, né? Aí enquanto isso, o garoto já tá pensando, né? Então é desse jeito que é morrer. Ele descreve lá o negócio da morte lá. Fala que ele vai morrer sem se lembrar de nada. Tudo que ele fez até agora, todo o trajeto dele, toda a vida dele foi em vão. Tudo que ele fez, tudo à toa, tudo por nada. Aí ele já não consegue mais se mover, sentir o corpo dele e tal. Aí quando ele tá perdendo o brilho lá do olho dele lá, ele vai ver o vislumbre de uma pessoa lá, um vulto de uma pessoa. Ele não consegue ver bem direito, falando alguma coisa. Aí ele vai e fala, eu nunca vi essa pessoa, quem que é? Aí ele começa a ver melhor, aí vê que uma pessoa tá falando alguma coisa, parece ser uma mulher, e vai falar, logo quando eu vou morrer, parece que finalmente eu me lembrei de algo. Que ironia. Quem sabe se eu soubesse. Aí ele vai e o brilho dos olhos dele acaba. Aí ele morre lá mesmo. Naquele momento o coração dele para. E é uma coisa que eu tinha esquecido de falar, que é quando eu comentei lá do código aparecer lá no livro, ele aparece na folha em branco lá, ele aparece em vermelho para identificar. E fica lá por 24 horas, né? Para mostrar lá, para dar tempo de desnotificar lá a galera que ele morreu. Só que ao mesmo tempo que ele aparece lá, o código que foi escrito na mão dele, que servia para ler o sinal vital dele, né, do coração dele batendo, esse código, ele some da mão dele. Então, o código dele lá some da mão dele, mostrando que ele realmente morreu. Aí, de novo, ele parece ter aquele vislumbre daquela pessoa, né, que ele tinha visto antes de morrer, né? Aí ele vai e começa a ver mais claramente e escutando, né? Você tá me ouvindo? Você tá me ouvindo? Você tá bem? Como você está se sentindo? Alguma coisa desse tipo, né? Não lembro direito as fala ou o que que era. Perguntando, se você tá conseguindo me ouvir, né? Aí ele vai e fala o quê? Aí ele vai e fala, como você está? Você tá me ouvindo? Aí ele olha assim e finalmente consegue ver uma mulher lá de cabelo branco, com com um olho vermelho e o outro sangrando ela com um olho fechado sangrando e o outro olho dela vermelho. Aí ele vai e vê ela e escuta ela falando, né? Parece que funcionou, ou alguma coisa desse tipo. Vai e fala, né? Que agora pode setar. Não lembro direito as falas, enfim. Ele só simplesmente lembra agora, ele vê e fala. Ela vai falar. Ele consegue escutar ela falando de novo, né? Vai falar. Sobreviva, né? Sobreviva por todos nós, Soul. Sobreviva por mim. Aí ele vai. Aí ele vai. Tipo, lá nisso que ele tava lembrando. Aí o olho dele vai. Ele com os dois olhos abertos, né? Escutando isso lá. Né, nessa lembrança que ele acabou de ter lá, naquela visão, né? Ele vai e fala: agora eu me lembro de tudo. Aí ele que tinha morrido, aparentemente, o olho dele vai e muda. O olho dele muda
e começa a fluir dele tipo chamas vermelhas, alguma coisa do tipo meio escura, preto, azulado, sei lá, alguma coisa lá, umas chamas saem, começa a sair dele lá e cobrir todo o corpo dele e a área lá onde que ele tá. Tanto que o monstro vai e sente isso e volta lá pra ver, volta pra ver lá, e quando ele chega lá e vê aquela cena lá daquelas chamas lá vermelha lá, e aquele vermelha com preto, alguma coisa desse tipo lá, saindo lá. Ou bem, sei lá, enfim. Aí vê o garoto lá em pé, de novo. Aí ele vai, quando ele abre o olho, dessa vez, aí ele vai quando começa a sair lá, a dissipar, né? Ele vê os olhos, aí o olho do garoto tá visível agora, né? E vê que os olhos dele agora estão vermelhos também. Aí o monstro vai falar, mas eu matei você, como é que você pode estar de pé de novo? Aí ele olha e vê que agora, ele vê agora o cheiro dele, ele vai falar, seu cheiro tá estranho, seu cheiro não mudou tanto. Aí ele vai e vai, pera. Ele vai falar, é porque eu já não era humano. É porque desde o começo eu não era humano. É por isso. Aí vai, o quê? Você não precisa. Aí, não, você não precisa entender. Mas eu agora entendo tudo. Eu me lembro de tudo. E agora eu sei quem eu sou. Aí ele vai parte para cima do monstro, os dois começam a lutar lá. E dessa vez ele consegue matar o monstro. Aí ele vai, deixa a espada dele cair lá. É, e começa a chorar, né? Ele fala, e começa a chorar lá pra caralho lá e tal. Aí depois de um tempo lá, quando ele para de chorar, ele vai falar: dessa vez vai ser diferente. Dessa vez eu vou matar todos eles. Dessa vez eu vou matar todos os humanos. Aí nisso, ele pega a última entrega que ele tinha que fazer, que era uma carta, e pensa se ele vai entregar ela ou não. Até porque o símbolo dele, ele olha para a mão e o símbolo dele realmente tinha sumido, né? Então ele não tinha razão para fazer isso. Ele devia agora fazer o que ele tinha que fazer, né? Ele já sabe o que ele tem que fazer agora. Agora que ele se lembrou de tudo. Ele vai e fala consigo mesmo lá, né? Que ele nunca foi humano para começo de conversa. Ele era um vampiro. Todo esse tempo ele não se lembrava de nada. Não tinha como. Porque o selo que fazia ele ficar naquela forma mais frágil, não é que ele tinha se transformado em humano. Ele simplesmente limitou a força dele e a regeneração, as habilidades de vampiro dele. Né? E, enfim, isso é mais explicado lá na história, vocês podem olhar lá. Só que aí ele vai e olha, ele decide abrir a correspondência e olhar, e dependendo do conteúdo ele iria ou não. Aí quando ele vê o conteúdo, ele vai e vê uma coisa na carta enquanto ele estava lendo lá de frente à fogueira que ele tinha feito, né? Aí ele vai tipo, fica surpreso com alguma coisa. Ele vai falar, parece que eu vou ter que fazer algumas. Parece que eu vou ter que. Parece que vou fazer algo antes de, de, de ir atrás do, do meu plano original. Uma coisa assim, né? Se eu não estou enganado. Aí ele vai, pega o corpo da mulher lá, que tinha sido morta já
tá meio comida lá pelo monstro já. E leva ele de volta pra aldeia lá. Aí quando ele chega lá, o pessoal fica triste pra caramba, a família dela lamenta, o líder lá agradece por ele ter ido lá e se arriscado. Ele fala que se feriu pra caramba durante a luta também. A espada dele quebrou, também tem isso também. Aí eles perguntam se ele tá bem, ele fala não, que ele tá bem, ele já fez ele já fez as bandagens que ele precisava fazer lá, os primeiros socorros, né, digamos assim. Ele precisava fazer e que ele tava bem. Aí ele vai e pede o líder lá um pincel e tinta. Ele vai e pergunta pra quê, né? Ele fala não, que ele só precisa escrever uma, uma carta que ele vai mandar também na próxima cidade. E como ele lembrou de uma carta que ele tinha que escrever para mandar. Como ele já estava voltando para ali, eu preferi escrever ali. Aí ele vai, beleza, e concorda. Aí depois que ele pega lá com ele, ele tira a bandagem que ele tinha colocado lá, um pedaço de pano que ele tinha colocado na mão dele, para ele esconder que ele não estava mais com o código na mão, né? Ele mesmo escreve novamente o código dele na mão dele com a tinta. E vai e fala, agora eu já posso ir, né? Ele vai e vai em direção, agora pela trilha mesmo, ele vai em direção à cidade lá. E nisso, ah, enquanto ele está no caminho, ele vai e pensa, mesmo agora que ele recobrou as lembranças dele, o selo foi parcialmente rompido, ele ainda não sabe direito quanto da força dele ele recuperou. Ele precisa romper o resto do selo para isso. Só que para isso ele precisaria de beber um sangue humano. Só que quando ele fizer isso, o cabelo dele vai voltar à cor original, né? A forma dele também. Então ele vai ficar mais diferente dos humanos do que ele já é, né? Do que ele já tá agora, né? Levando em conta que quando ele levou lá a mulher lá e o negócio, eles até repararam que os olhos dele tinham ficado vermelhos. Ele fala que foi porque o monstro jogou veneno nos olhos dele, né? No rosto dele e pingou nos olhos dele. Por isso os olhos dele ficaram daquele jeito. E como as pessoas lá não têm tantas informações sobre como são vampiros, como são os monstros, nem nada, tipo, eles não sabem de quase nada, na verdade, eles simplesmente acreditaram. E ficou por isso mesmo. Ele planejava usar a mesma coisa daí por diante. Só que se ele ficar muito diferente, com a presença talvez mais destoante, talvez ele chame mais atenção. Então ele não quer, ele quer evitar isso agora no momento. Até porque ele precisaria de um certo tipo de sangue para ele conseguir romper um selo. Então não seria qualquer sangue aleatório que ele fosse achar aí. Mas isso é mais explicado mais para frente. Aí ele chega lá na cidade e tal. Aí a gente acaba descobrindo o porquê que ele decidiu fazer isso. É o que ele descobre que tem no conteúdo da carta lá. Era um cara que estava pedindo ajuda lá, um conhecido dele lá. E eles estavam trocando mensagem em segredo, que só era visível quando a carta ficava sobre o fogo, sobre o calor, que aí a tinta ficava visível. Então tinha outra mensagem na carta. Aí ele viu isso e foi entrar em contato com esse cara. E esse cara lá era o Lorde dessa cidade, daquelas terras lá. Era o Lorde daquela cidade. Não era uma cidade grande, era uma cidade pequena, mas ele era o Lorde dela. Só que ele não era mais aquele Lorde. Ele perdeu a cidade para um mago que trabalhava na sede postal daquela cidade, que assumiu o controle daquela cidade. E ele estava com a família dele. Aí o Soul, que é o garoto, né, se ofereceu para
para ajudar ele. Só que a troco de algo. Que era o que? Ele queria a cidade para ele. Ele iria assumir o controle da cidade no lugar do mago. Ele vai falar que aí não seria diferente do que o mago está fazendo. Ele vai falar que não, que seria diferente, porque eles, quem quisesse deixar a cidade poderia deixar tranquilamente, que ele não se importava, só que ele ficaria no controle da cidade. E ele não dá muitas opções pro cara, porque ele causa uma confusão lá dentro do bar lá onde que ele estava, com um soldado lá dentro, então não dá muita opção pro cara. Aí o cara acaba tendo que aceitar porque depois disso a família dele poderia estar correndo um risco achando que ele tentou fazer um motim lá, chamando alguém de fora para salvar a família dele e tentar tomar a vida do mago lá, né? Aí ele faz um plano lá, explica como é que ele vai fazer com o cara. E ele, durante a noite lá, ele sai indo atrás dos soldados que tem lá na cidade fazendo patrulhando. Ele vai matando um a um, matando todos eles. E no outro dia, na manhã seguinte, quando o mago acorda lá na casa lá do Lorde, que é a casa dele agora, ele vê ele acorda com o pessoal batendo na porta dele, né? Chamando por ele, né? É um dos soldados dele lá. Aí avisa ele que para ele olhar pela janela. Quando ele olha, ele vê que a praça principal lá que fica de frente para a casa dele tava cheia de corpos dos soldados deles, né? Aí vai, o que diabo isso aconteceu aqui, né? O que é isso, né? Aí ele vai, desce, ele pede para tocar o sino lá, para reunir todo mundo lá da cidade, né? Aí vão se reunindo e ele chega lá, né? E chama começa a chamar o Lorde, o antigo Lorde, né? Pelo nome dele, falando que isso é coisa dele, né? O que ele fez. Ele contratou um assassino para ir atrás dele, o que ele está planejando. E ele esqueceu que ele ainda tem a família dele, né? E lembrando que enquanto ele passou pela porta lá, igual eu falei, tá cheio de corpos lá para tudo quanto é lado, né? Tem um corpo de um soldado lá encostado na parede perto da porta principal, por onde ele passou, né? E aí, todo ensanguentado, é claro. E aí ele vai e fala, se ele não aparecer, ele vai matar a família dele lá agora mesmo. E mesmo assim o cara lá, o Lorde antigo, não aparece, né? Aí pede um dos soldados que ainda sobreviveu, né? Para dois dos soldados que ainda tá vivo lá com ele, que ainda tem alguns vivos, vai lá buscar a esposa e a filha do cara, né? Aí quando enquanto isso, o Lorde tá olhando de longe pela janela de uma das casas que fica lá na praça principal também, no segundo andar da casa lá. Ele tá olhando de lá, de relance. Se lembrando do que o Soul falou pra ele, né? Aí ele pensa, espero que você será que pensando se isso vai dar certo mesmo e se ele for uma boa ideia confiar nele. Aí, só que agora ele já não tem mais a escolha, né? Então ele vai decide que ele vai confiar nele mesmo e vai seguir o plano dele, né? Aí quando os dois caras vêm passando pela porta de novo com a esposa e a filha dele, o soldado que estava lá morto levanta a cabeça. Aí que a gente vê que ele era o Soul, que estava lá fingindo de morto. Tava lá com os dois, ele já estava com os dois olhos abertos lá, fingindo de morto. E como ele não é humano, ele consegue disfarçar ele consegue disfarçar bem que ele não estava respirando, né, e nem nada do tipo. Ele não tem umas. Ele não precisa ficar piscando nem nada do tipo. Né? Ele consegue fingir de morto bem. Né? Ele estava de olho na situação. E quando os dois soldados passam, ele pega a lança que ele tinha largado lá perto dele e levanta com a espada também.
Aí ele vai pra cima dos dois caras que tá de costa neles, não tá vendo? Aí, enquanto isso, o mago tá lá virado para a população da cidade, né, falando, né? Se você não aparecer, eu vou matar a sua esposa e sua filha agora, as duas, né? E os caras lá com as espadas apontadas para elas, né? Tipo assim, com elas meio que do lado na frente deles, assim, né? Do lado deles, né? Nesse momento, né? O Sol já tá no ar atrás deles, assim, que ele pulou. Aí ele vai, ataca a lança no cara, sendo que ele já está em cima do outro. Então, para isso que ele pegou a lança. Ele taca a lança no cara de onde ele estava, já em cima do. Porque ele tinha que acertar os dois ao mesmo tempo. Então, ele atirou a lança e quando a lança acertou o cara que estava do outro lado com a filha ou com a esposa, se eu não estou enganado, que eu não sei qual que é, o soldado não deu nem tempo de ele reagir. Na hora que ele viu a lança já atravessando ele, o cara lá, não deu nem tempo de ele reagir, né? Na hora que ele olhou pro lado, tipo, foi para olhar pro lado, a espada do Sol já tava no pescoço dele, cortando a cabeça dele também. Então não deu tempo de ele reagir. Por isso que ele tinha que acertar os dois ao mesmo tempo, para não ter tempo de eles tentar ameaçar a vida da esposa e da filha do cara. Aí as duas vai começa as duas vai e assusta, desespera, começa a gritar. Ele vai e fala que não, que ele tá do lado delas e que ele foi mandado pelo marido dela para salvar elas, né? Aí e para elas se chegarem para trás, né? Enquanto isso ele vai lá afastando as duas para trás com a espada e o mago vê na hora isso, né? Vendo isso na hora acontecendo, ele já se vira, né? Então, realmente, ele contratou um assassino para vir atrás de mim, né? Aí ele ainda tem mais 4 soldados lá com ele lá. Fala para eles preparar as flechas, né? Para atacar a filha e a esposa. E enquanto isso ele começa a preparar para lançar uma magia também. Aí o Sol na mesma hora vai e fala para elas, né? Ir para dentro da casa para um lugar seguro. Aí elas começam a voltar enquanto ele tá vai voltando com elas até elas chegarem na porta, né? Só que nesse meio tempo, o mago atira uma bola de fogo nele, em direção a eles, e os 4 soldados que ainda estavam lá atira também flechas em direção a eles. Só que aí a bola de fogo já está indo em direção a eles junto com as flechas, aí não vai dar tempo de eles se esquivar. Aí ele vai e empurra a menina que estava mais para trás, que estava mais devagar, ele empurra ela e manda ela para dentro da casa já. Ela acaba até batendo a parede e só vê que ele foi acertado, né? Ele consegue desviar, impedir que a bola de fogo acertasse elas e consegue desviar 2 flechas também. Só que uma das flechas já acerta meio que no peito dele aqui perto do ombro e outra acerta a perna dele. As outras 2 ele conseguiu cortar e a bola de fogo também ele conseguiu evitar o pior, né? Enquanto a menina viu isso, né? Que ele foi acertado por causa dela, né? Aí ele vai e vira pra elas, né? Pra menina e pra mulher e fala que pra elas se abrigar lá dentro e que ele vai tomar conta do resto. Enfim. Ele vai ter um confronto lá com o mago, com o soldado, ele consegue salvar eles e tal. Aí depois vai pro anúncio do Lorde, o Lorde lá daquela cidade, falando que vai passar o controle da cidade pro cara e pro Soul e que agora ele seria o novo líder e tal. As pessoas acham isso meio estranho e falam que não seria a mesma coisa que o cara. Ele vai falar que não, que ele é diferente. Aí ele vai falar realmente e o Soul vai e fala. E antes de vai e fala, né, que ele realmente é diferente dele, que ele não trataria eles e nem obrigaria eles daquele jeito, nem obrigaria eles a ficar. Quem quisesse ir embora poderia ir embora. Não iria prender ninguém lá e nem nada do tipo. Eles podiam fazer o que eles quiserem, que as coisas seriam mantidas normais, como quase igual à época que o antigo Lorde tomava conta. Tanto que ele vai ser o assessor dele, vamos dizer assim, o vice-lord, né? Alguma coisa desse tipo que ele fala. E as responsabilidades a respeito da cidade ainda vai continuar sendo ele tomar conta, né? Então, aí eles acabam aceitando, só que ele acaba aceitando então, né, e tal, ele vai falar que ele também vai proteger eles daqui pra frente, né, e isso nunca mais vai acontecer de novo, né? Ninguém vai ameaçar a vida deles.
Só que ele vai falar, só que tem uma coisa muito importante que ele precisava falar antes. E que essa coisa era o quê? Que ele não era humano, que ele era um vampiro. Que é o que eles falam que é aqueles monstros em forma humana, né? Aí eles vai começa a ficar desesperado, doido e tal, começa a querer a falar que perdeu a cabeça e tal, e tem todo o negócio lá. Aí um deles lá pega uma pedra lá pra querer atirar nele e vai pra atacar nele. Aí nisso o Sol vai e fala, fecha os olhos e pensa, então vai ser como daquela vez. Aí o pessoal parou de gritar e também vê que a pedra não acertou ele, né? Aí ele abre os olhos e vê que a menina do filha do Lorde lá tava na frente dele. E ela tinha tomado a pedra. Ela tava lá com a testa sangrando lá. E que as pedras acertou foi ela. Aí até ele se vê surpreso com isso, né? Ela vai falando aqui só porque ele é um monstro em forma humana, um vampiro no caso, né? Só porque ele é um vampiro, não quer dizer que ele é uma pessoa ruim, né? Até porque foi ele que salvou eles, né? Que salvou ela. Se ele fosse um monstro realmente horrível, ele não teria arriscado a vida dele para salvar elas igual ele arriscou ali agora, né? Ele levou 2 flechas por causa dele e ainda arriscou, defendeu elas correndo risco de vida, né? Aí tem lá mais uma discussão e tal, eles acabam aceitando. Depois não, ele tem uma conversa depois com o Lorde, eles explicam lá, eles têm toda uma conversa sobre o que vai fazer daí para frente e tal. Ele tem uma conversa com a menina depois sozinho também, durante a noite lá. Eles conversam. A menina também fala que queria. Ele fala que vai sair da cidade. Ele, pelo que ele tinha ouvido falar do mago lá, a cidade maior da região, que é uma que fica um pouco mais distante dali, mas só que é a maior cidade da região, daquela região deles, também tinha acontecido a mesma coisa que aconteceu ali. Então ele vai para lá. E aí a menina vai e fala que ele fala que queria ir com ele e tal, que poderia ajudar ele de alguma forma, né? Já que ele é um vampiro e que ele precisava beber sangue humano, né? Ele vai dar um esporro na menina lá e tal. E tem todo um diálogo lá também, mais detalhado, mas vocês podem ler isso depois. E ele acaba deixando a cidade lá, como ele mesmo falou, ele deixou a cidade lá com as informações, as coisas, as decisões se tomadas lá pelo antigo Lorde mesmo. O pessoal da cidade sabe que ele está saindo também. Ele explica o porquê e o que ele está fazendo, né? Que ele tem que ir para lá. Ele já teve uma conversa com o Lorde sobre os futuros planos dele, né? E as coisas que ele vai fazer mais para frente, algumas delas, né? E ele parte para ir para essa outra cidade. Aí ele vai. Aí passa alguns dias, semanas, sei lá. E ele finalmente chega lá. E ele teve no caminho encontro com outros monstros também e tal, mas ele não teve problema com eles, é claro. Ele vai, chega lá na cidade e chega lá e ele vê ele aí nessa já diferentemente da outra vez, ele se infiltra nela durante a noite. A cidade maior e ele não quer levantar a suspeita, dessa vez ele se infiltra nela durante a noite, passando pela muralha mesmo, pela lateral da muralha, e, e vai buscando informações lá e viu o que faz. E ele acaba descobrindo que o antigo Lorde daquelas terras já está morto há bastante tempo e fica sabendo sobre a situação da cidade. Ele acaba vendo que vai ter uma reunião dos habitantes lá da cidade, né, nos próximos dias lá. E o cara, o mago lá que tá lá no controle lá da cidade, vai fazer um anúncio lá.
Aí ele acha isso até bem conveniente, mas ele ainda não sabe o porquê isso pareceu conveniente. Ele tem a ideia então de atacar nesse momento. É isso que ele faz, aí ele ataca mesmo e tal, e antes de matar lá o último cara lá, ele vai, o último mago, ele vai e pergunta a ele, né, sobre informações, né? Aí ele vai e fala que ele só estava obedecendo ordens e ordens de quem? Isso era o cara que assumiu o controle e que matou o antigo guardião daquela cidade. Que era o quê? O guardião, no caso, é um mago que fica protegendo as cidades maiores, né? Só cidades maiores. Tem um guardião mesmo, um mago guardião, que já é mais diferente do mago que fica só lá na sede postal, que é um mago, vamos dizer, que não sabe lutar nem nada do tipo, vamos dizer assim, né? E se o guardião já sabe lutar, né? Já tem experiência. Ele foi morto. Aí ele vai e fala por quem. Ele vai e descobre que quem matou ele foi o cara que estava puxando as cordas por trás lá de toda a situação, tanto naquela cidade quanto naquela outra cidade menor que onde ele estava. Que era um necromancer que vivia lá naquela região, um castelo lá naquela região lá. Aí que ele vê que aquele pássaro que ele sentiu algo estranho lá naquela primeira cidade, na verdade, estava realmente algo estranho nele. Ele estava sendo controlado por esse necromancer. Então foi isso que ele tinha notado de estranho naquele pássaro. Ele achou que estava sendo observado e sentiu algo estranho nele. Que ele tinha matado. Então foi isso. Era por isso que teve aquela reunião. E esse cara, eles tinham sido avisados do que aconteceu na outra cidade. Por isso eles estavam fazendo aquela reunião. E foi o que eles estavam falando lá. Então ele já sabia que ele poderia ir para lá. E eles estavam já se preparando para ele. Só que eles não achavam que ele ia chegar tão rápido assim. Ele não é humano, né? Ele é um vampiro, então ele corre e se movimenta mais rápido. Por isso ele chegou mais rápido. Eles previam. E novamente, ele vê que ele está sendo observado de novo. Aí só que dessa vez vai e fala. Dessa vez, agora eu já sei que você está observando tudo. Então você já sabe que eu estou indo por você também. Aí ele vai, ataca e mata o pássaro também. Aí tem toda lá uma discussão lá e tal. E ele vai e se oferece para proteger a cidade e para derrotar o Necromancer para a cidade. Ele aproveita lá que todo mundo tá agradecendo ele, agradeceu ele lá como herói que salvou a cidade e tal. Só que ele vai falar que ele quer algo em troca, né? Uma recompensa. Aí eles vai pede, né? O que eles querem, né? Ouro e tal. Só que eles não têm mais isso porque eles estavam sendo já abusados pelos impostos lá exorbitantes lá do mago lá já há muito tempo. Eles mal estavam vivendo direito, né? Aí vai falar que não, que o que ele quer que eles nomeiem ele, eles aceitem ele como o novo Lorde daquele território. Que se eles fizerem isso, ele vai enfrentar o Necromancer para eles e vai derrotar o Necromancer para eles e vai proteger eles de futuros ataques de monstro de qualquer outra pessoa também. Aí eles nem pensam muito, né? Eles acabam aceitando e concordam com isso. Só que ele vai e fala, né? Que ele não é humano. Ele vai e fala que ele fala que ele é um vampiro. E explica lá e tal. Aí eles vai falando, então você também tá querendo só fazer o que ele vai falar? Não, eu quero fazer isso. Vocês acham isso? Vocês podem deixar essa cidade. Eu já sou eu salvei a outra cidade, eu sou o Lorde daquela cidade lá já oficialmente. E o antigo Lorde de lá ainda estava vivo e ele vai me ajudar na administração daquela cidade. Ele ficou lá para me ajudar na administração dela. Mas agora que eu vou me tornar o Lorde aqui, eu vou chamar ele para vir para cá e a população de lá que quiser acompanhar a gente para vir para cá,
vai migrar para essa cidade. Vocês, se não quiserem ficar sobre o nosso domínio, sobre comigo como Lorde, vocês podem ir para aquela cidade lá e ficar por lá. Vocês nomeiem por conta própria um novo Lorde e se virem, né? Mas quem decidir ficar por aqui, eu vou administrar essa cidade, eu vou ser o novo Lorde dessa cidade, o antigo Lorde daquela cidade vai me ajudar a tomar conta da cidade. Eu prometo proteger vocês de qualquer mal futuro, seja tanto de um futuro ataque de ladrões, mercenários ou bandidos, ou mesmo de monstros que vier por aí. Ele não vai deixar que nenhum mal de ninguém, de nenhum tipo, afete eles, e que ele vai proteger a cidade. Vai proteger a população dela, desde que eles respeitem as leis dela. Aí eles vai e fica pensativo e tal, e fala, e que garantia vocês têm? Aí ele vai falar, vocês têm essa garantia. Eu não vou me tornar... Eu já acabei de falar, vocês podem deixar essa cidade a hora que vocês quiserem. Eu não vou obrigar ninguém a ficar aqui. Mas quem ficar aqui vai ter que seguir as leis dessa cidade. Isso será estabelecido comigo e com o antigo Lorde da outra cidade. Quem não quiser pode se preparar, pode se preparar então para fazer a sua mudança. Que quando eu estiver indo para lá, vocês podem me acompanhar que eu vou proteger vocês durante o caminho até chegar lá. Então vocês já podem ir se preparando para fazer a sua mudança, né? Vamos lá. Quem decidir ficar pode continuar do jeito que está. E quem decidir partir para morar lá sozinho, longe daqui, pode me acompanhar que eu vou proteger vocês até o caminho de lá e chegar lá. E a mesma coisa eu vou fazer com o pessoal de lá que quiser vir para cá. E essa vai ser a cidade que eu vou tomar conta. De lá eu não vou ter nada relacionado a ela. Vocês que vão se virar daí para frente. Aí eles concordam com isso e vai falar que eles têm até ele voltar para o confronto com a necromancia para decidir o que eles vão fazer. Né? E é isso. E acaba com e vai falar. Aí ele acaba com ele saindo da cidade e indo de encontro em direção ao castelo do Necromancer, né, que fica a alguns dias de viagem de lá também. Né? Não é tão perto assim. Ele fica naquela região, aí ele está indo para lá, em direção. E acaba o volume 1 aí. Esse é o resumo. Caramba, eu falei que ia ser um resumo, mas é um resumo bem detalhado, né? Sinceramente, eu detalhei pra caramba. Eu cortei bastante coisa, mas é mais de diálogo, conduta, etc. Mas esse tipo de coisa vocês podem ler na fonte original, que eu deixei aí. Vai estar aí nos comentários, no comentário fixado meu, e na descrição também do vídeo, certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado aí da web novel. Kyukitsuki no Fukushu, e agora vocês meio que já entenderam o porquê do Kyukitsuki no nome, né? Que é vampiro em japonês. É o que eu disse, né? Agora o do Fukushu, no Fukushu, vocês vão entender mais pra frente, provavelmente no volume 2. E bem, para quem resolver ler lá o original lá, tá postado lá, para quem ainda não percebeu, né? Tem meu nome aí embaixo, é justamente por quê? Porque eu sou o autor dessa web novel. É uma web novel que eu já venho trabalhando nela há vários anos. Já tem bastante tempo que eu tenho trabalhado nela. Eu já tenho até o volume 2 já meio que finalizado, só não está postado ainda. Os capítulos que está postado lá ainda, não está postado, mas já tem lá, está postado e não está postado ao mesmo tempo do volume 1, é porque eu ainda estou fazendo uma revisão neles antes de postar mesmo publicamente todos eles. Mas o volume 1 já está completo, o segundo também, o volume 2 já está praticamente completo também. E, para quem entendeu, eu falei que eu fiquei vários anos, mas não fiquei parado, né? Porque eu tinha outras coisas para fazer, né? Além de trabalho, faculdade, etc. Não tive tanto tempo para focar. Mas eu trabalhei no enredo dos volumes mais para frente. Então, tipo assim, eu já tenho um enredo até pra frente mesmo, é muito mesmo. Então, tipo assim, eu já, na verdade, eu tenho até um vídeo que eu não postei, obviamente, mas gravado assim, de um volume que eu, lá pra frente, mas bem pra frente mesmo. Então, tipo assim,
enredo e a história já está pronto mesmo. Eu só preciso fazer escrever mais detalhado e passar uma revisão antes de postar. Mas mais para frente, quando eu tiver tempo, futuramente, quem sabe, eu gostaria de ter tempo para postar capítulo semanal, coisa que eu não consigo ainda. Por enquanto vai ser só mensal mesmo, capítulo mensal, e quando completar o volume, eu vou vir aqui no canal e postar um resumo aqui no canal, igual eu fiz dessa vez, certo? Quem sabe um dia eu consiga, né, fazer a postagem semanal, né, dos capítulos. E também tem um design de personagem, né, que eu estava quase esquecendo, né? Eu fiz o meu design de personagem com modéstia à parte, eu sou muito bom nisso. Mas eu levei bastante tempo para fazer o design de personagem, que eu já tenho o design do Soul lá, o primeiro design que eu fiz, tá lá, já postado lá no blog aí embaixo, vocês podem ver lá. Mas ele já tem uma segunda versão, que eu não postei ainda, eu vou atualizar depois com a segunda versão. E também tem um design do outro personagem, que eu acabei esquecendo de falar o nome no resumo, que é o personagem lá de cabelo branco, que é a mulher que apareceu lá, que é um personagem muito importante, eu esqueci de falar, que ele fala lá quando ele recobra as lembranças dele, que é a Mashiro, que é a irmã do Soul. E o sobrenome dele o nome dele todo é Soul Walker, e o nome dela é Mashiro Walker. E os dois são vampiros, obviamente. Ele fala lá e eu tinha esquecido, mas agora que eu fui falar dos designs... É porque é muita coisa, é muito detalhe, gente, pra se lembrar de tudo. Então eu acabo esquecendo mesmo alguma coisa. Até porque eu não tô olhando em nada, eu tô lembrando da cabeça mesmo. E como eu já tô escrevendo coisas de outro volume, de outros capítulos, não tem como eu lembrar de coisa que já passou, né? Tão detalhada assim, sem me esquecer de alguns detalhes. Mas eu tenho o design dela pronto também, eu tô fazendo umas edições ainda nela. Ela foi o personagem que eu mais redesenhei. Um dia talvez eu chegue a falar sobre isso, mas ela pra mim, ela foi o personagem que mais deu trabalho de fazer o design dela. Eu demorei muito tempo, foi muitos anos trabalhando no design dela, até finalmente me agradar. Aí eu falei assim, tá perfeito ou quase perfeito o design dela, sabe? E os designs dos personagens, como vocês podem ver lá, eu fiz ele com os traços de personagem de anime mesmo. É como se fosse personagem de anime, de animação mesmo. Vocês podem ver lá, eu detalhei, fiz os traços bem desenhados. Como vocês podem ver aqui, mesmo aqui nesse design que tá aparecendo aqui do lado de cá, eu acho, que é uma das primeiras versões que eu tinha feito. Da Mashiro, na verdade, eu vou até falar já para vocês não ficar tentando especular quem que era. Esse foi um dos primeiros designs da Mashiro que eu tinha feito. E, bem, é isso. Eu não tenho muito mais o que falar. Eu não vou me focar tanto nos designs de personagem agora. Eu vou deixar só o design do Soul e da Mashiro pronto mesmo, que eu vou atualizar e vou postar mais para frente o da Mashiro também. E quando eu tiver mais tempo eu vou terminar o design dos outros personagens. Então, o próximo design de personagem que eu já tenho praticamente pronto, que eu trabalhei nele um tempo atrás também, quando eu tinha tempo, foi o do Necromancer. Eu vou mudar algumas coisas nele também, vou fazer uma segunda versão dele também, então eu vou mudar algumas coisas na aparência dele também. A roupa em si não vai mudar tanto, mas é coisa que vocês vão ver mais pra frente, bem mais pra frente também. Eu não sei quando que eu vou, porque eu quero focar em postar os capítulos revisados e ficar em dia com as postagens mensal. Aí depois eu vou começar a voltar a trabalhar no design dos personagens para postar, porque eu quero postar um design dos personagens para vocês verem. Porque eu não fico descrevendo tanto assim na web novel como que é cada personagem. Tal personagem assim, tal personagem assim, tal. Eu não fiquei fazendo isso. Coisa que eu devia fazer. Eu vou tentar fazer isso mais pra frente agora. Daqui pra frente. Mas é coisa que eu não faço. Mas é isso. Eu acho que não tem muito o que acompanhar. Vocês podem ler lá. Comentem aqui, então, nos comentários o que vocês acharam aí do resumo da minha web novel aí.
Comentem mesmo o que vocês acharam, se vocês gostaram da premissa, se vocês gostaram do personagem que foi apresentado, como é que foi e tal. O que vocês gostaram, o que vocês não gostaram, comenta aí. Eu quero saber muito o que vocês pensam aí, até porque é uma obra minha. Eu venho trabalhando há vários anos aí. E agora eu vou ver se eu consigo chegar a completar aí. E mais pra frente, quem sabe eu vou ver se eu não junto uma grana quando eu tiver acabado o negócio da faculdade. Isso já é um projeto pessoal meu, juntar uma grana mesmo. E talvez pagar um ilustrador japonês mesmo, do Japão, para fazer as ilustrações da Light Novel. Para fazer uma Light Novel mesmo. Para ele fazer as artes para adaptação da Light Novel. Aí, tipo, ele fazia uma capa bonitinha, porque eu, sinceramente, eu posso ser até razoavelmente bom para desenhar, mas eu levo tempo pra caralho, porque eu não tenho uma mesa, eu não tenho tanta prática assim para desenho digital. Tanto que eu desenho aqui, eu não desenho numa mesa digital. Para eu, uma coisa que eu já deixar bem claro, eu desenho usando o mouse. Então, tipo assim, todo o traço, os negócios eu tenho que fazer puxando com o mouse. Demora tempo pra caralho, mas pra caralho mesmo. Demora muito. Uma coisa que facilitaria isso mais pra frente também, que eu quero fazer, é comprar uma mesa digital mesmo. Mas isso é mais pra frente também. Mas provavelmente vai ser antes de eu entrar em contato com esse artista, no caso. Mas é o que eu quero, que futuramente eu quero fazer, transformar minha web novel numa light novel. Só que para isso eu preciso de dinheiro. Mas se vocês entenderam, eu espero. É uma coisa que eu quero fazer. E aí vai dar um ar mais profissional para minha história, né? Eu quero fazer ela se tornar uma light novel futuramente. Isso é uma coisa bem mais para frente. Mas então eu conto aí com o apoio de vocês aí para isso acontecer. Então divulguem aí com seus amigos aí que gostam de ler light novel, histórias, web novel, etc. Que gostam de ler. Compartilhem com eles aí para divulgar com outras pessoas, amigos e pessoas que gostam de ler. E comentem aí o que vocês acharam mesmo. O que vocês acharam disso tudo que eu falei também. E comentem lá no blog também, lá, o oficial. Lá tem a aba de comentário também. Então, comentem lá também, certo? E não se esqueçam também, né, de seguir aí nas redes sociais, tem sempre os links aí, tem. Então, na descrição do vídeo aí, tem aí os links dos grupos também, do WhatsApp, do Discord. Entra aí, segue eu também no Instagram. Futuramente, quando os design tiver o design definitivo dos personagens, eu vou postar lá no Instagram também. Então segue lá também. Beleza? Então espero que vocês tenham gostado disso aí, tanto quanto eu gostei. Eu espero, né? Então é isso, galera. Muito obrigado por acompanhar até aí, até o final. Ficou muito grande o vídeo, mas eu espero que vocês tenham gostado, certo? Então é isso aí, galera. Falou, até mais e tchau!